a gente agora vai falar sobre Platão, a parte 2, né? Porque na primeira parte a gente falou sobre a República, a parte política, e nesse vídeo a gente comenta um pouquinho sobre a ética platônica. Mas antes de ir para a ética platônica, se você gosta do nosso canal, gosta das nossas aulas, dá por favor o seu like aqui no nosso vídeo, espalha para as pessoas que você gosta, que sabe que vão prestar vestibular, e claro, né? Ajuda a gente a divulgar e ativa a notificação para receber os vídeos novos, que a gente sempre tem vídeos novos aqui no nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre, ética platônica. Ética é um problema para os alunos sempre, porque numa aula de ética a gente precisa reforçar sempre com vocês a designação mais básica entre ética e moral. Acho que a dúvida de muitos alunos que me escrevem sempre é justamente essa. Gui, como que eu diferencio ética e moral? Na verdade, diferenciar ética e moral não é tão simples assim, porque elas vêm da mesma palavra, né? Em grego, a gente fala que as duas derivam da palavra ethos. Quando ethos está fechado, né, com o y que eles chamam, né, com o epsilon que eles chamam, o acento circunflexo, a gente percebe que geralmente os autores estão se referindo ao que a gente chama de valores, que é a tal da ética. A ética é uma reflexão sobre valores, uma reflexão sobre as virtudes. Então, a reflexão filosófica sobre o que é bom, né, sobre as virtudes, sobre os valores, o trabalho intelectual que a gente chama de ética. Então, ética nada mais é do que refletir sobre o bem, sobre as motivações das ações, sobre as intenções das ações. Então, tudo isso é fundamental para a gente entender ética. Ética é ligada à sabedoria dos valores, à ideia de bem. Então, cada autor, né, na história da filosofia, Aristóteles, Platão, Kant, os próprios utilitaristas, o Nietzsche, ao refletirem sobre valores, eles vão estar dentro do parâmetro da ética. Só que é claro, né, ética não vem desligada do conceito de moral. Quando aparece em grego a palavra ethos, só que agora com acento, né, abertinho aqui, um acento agudo, o eta que eles chamam em grego, a gente sabe que deriva daí a palavra ethos, só que moral, ligada ao hábito, aos costumes. Então, os nossos hábitos, as nossas ações habituais seriam o que a gente chama de moral, né? As ações habituais, obviamente, estão ligadas, né, aos nossos hábitos do dia a dia, aos nossos costumes, à questão cultural. Então eu colocaria aqui não só ações habituais, como os nossos costumes. Muitas vezes, através da sua cultura, uma ação é boa ou não, né, no ponto de vista moral. Uma lei é boa ou não do ponto de vista moral. Aqui entram também, obviamente, as leis, né? E por que eu falei que é tão difícil diferenciar a ética de moral, se é o que a gente acabou fazendo aqui na aula de hoje? Porque elas estão conectadas. Na verdade, elas fazem parte do mesmo problema, né, que são as ações humanas, as virtudes humanas, como é que a gente vive nesse mundo. A reflexão sobre as intenções, sobre as virtudes, sobre os valores, a gente chama de ética. Agora, a influência que isso tem sobre as ações habituais, os costumes e as leis, né, a gente vai chamar isso de moral. Então a moral é a parte mais prática e a ética é a parte mais reflexiva da mesma coisa, dos comportamentos humanos, do ethos humano que a gente fala no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, às vezes, né, as leis, elas têm um embasamento ético muito importante, né? Não coloquem moral como algo menor do que a ética ou como algo diferente. A moral, na verdade, as leis, os costumes e os hábitos, eles moldam também quem a gente é. Né? Então, muitas vezes, a gente percebe uma influência da ética nas leis. Então, as virtudes são repensadas e, com isso, as leis são modificadas. Por exemplo, se a gente não tivesse refletido sobre a escravidão em pleno 2019, a gente ainda estaria, né, no século XXI, pensando, né, que a escravidão tinha um valor. As leis já não existem mais. Embora tenham pessoas com mentalidade escravista, a gente já repensou esses valores e é claro que a gente refletiu isso nas leis. Às vezes, a gente reflete sobre valores e virtudes, mas a lei, ela não se adequa, né? Demora um tempo para se adequar. Um problema que a gente tem enfrentado no Brasil, a questão da criminalização da LGBTQ-fobia, por exemplo, né? Um Congresso Nacional que desde a década de 80 não discute essas questões propriamente, foi uma questão levada ao STF, ao Supremo Tribunal, que não é o fórum adequado dessa discussão numa democracia, mas esse apelo, né, serviu para chamar atenção nesse caso.
caso. Tem homens, mulheres, pessoas trans, gays, lésbicas, né, travestis, morrendo no nosso país por motivações de crime de ódio contra essas minorias. Né? E, no entanto, embora a gente discuta, apresente os dados, ainda não chegou na forma da lei. Então não despreze a lei, não despreze a moral. A moral é muito importante, sabe por quê? Eu não tenho garantias de que você que está me assistindo aí em casa vai ser uma pessoa ética a partir dessa aula. Você pode estudar ética, você pode ler os manuais de ética, mas como é que eu sei que você vai parar para pensar sobre as virtudes e os valores? Né? Teve um filósofo brasileiro que citou um tempo atrás uma frase bem interessante. A justiça é o fracasso da ética. No mundo ideal, a ética seria própria da gente. Todo mundo pensaria antes de agir. Eu pensaria qual é a intenção da minha ação. Só que na prática, muita gente não reflete. Para essas pessoas, existe a lei como geral, né? É interessante não só para essas pessoas, a lei é geral, a lei é para todos, mas essas pessoas vão ser contidas pela lei, pelos costumes e pelos hábitos. Então é muito importante pensar que a ética influencia a moral e quando a ética falha, quando as pessoas não questionam, a moral ela entra nesse jogo para poder fazer esse papel. Né? Essa é a definição mais clássica de ética e moral que a gente tem. Tem muitos questionamentos sobre isso, tem grandes manuais éticos, novos conceitos surgem a cada dia, mas no geral, se eu estou refletindo sobre valores e virtudes, de mim para o mundo, eu estou no plano da ética. Se eu estou agindo pensando se a ação é boa ou ruim, e não estou indo no porquê, na intenção, eu estou no plano da moral, da lei, dos costumes e dos hábitos. Eu estou no plano da ação. Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar nessa aula é lei de trânsito. Né? Então, por exemplo, mundo ideal, tá? Pessoas seriam éticas ao dirigirem um carro, não beberiam, se quisessem beber, né, pegariam um Uber. Pessoas éticas vão refletir. Que bem existe em pegar um carro bêbado e sair por aí dirigindo? Eu posso afetar a mim, a minha família, eu posso afetar a minha comunidade, pessoas inocentes, né? Que valor, que virtude existe nisso? E ainda vou, né, obviamente, consumir recursos do Estado. Então, que benefício há nisso? Que virtude humana há nisso? Não há. Então é melhor não fazer. Agora, a gente sabe que a maioria das pessoas, né, que a gente muitas vezes convive, elas só maneiram por conta da lei, por conta do medo, por conta do hábito, por conta da imposição. Então, muitas vezes, nem a lei essas pessoas seguem. Né? Tem grupos de WhatsApp, por exemplo, para mapear onde tem lei seca na cidade, para escapar da lei. Quer dizer, as pessoas não respeitam nem a lei. Você acha mesmo que as pessoas vão ser éticas? Por isso a lei é tão importante, por isso a moral é tão importante, por isso a ação prática é tão importante. Para a gente começar a pensar. E ainda reclama, né? Ainda reclama. Tem pessoas que estão dirigindo às vezes do meu lado, né, reclamando, nossa, essa cidade, São José dos Campos, tem muito semáforo, indústria da multa e blá 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 blá. Por que isso existe? A minha resposta sempre é a mesma. Porque pessoas como você, infelizmente, ainda existem. É para isso que a lei serve, para conter pessoas como você. Porque se a gente fosse pensar no plano ético, você refletiria, antes de pegar o volante de um carro, na sua vida, na vida dos outros, e não só nisso, tá? Não é só um sentimento individualista, é na virtude e nos valores. Se não tem virtudes e valores envolvidos, grandes valores humanos, para que fazer? Para que correr esse risco? Né? Então, a ética e a moral, elas se complementam, elas não se negam. Eu não gosto de colocar um xizinho aqui, né? Não faço isso mais porque ética e moral não são opostas, elas são parte de um mesmo problema que é comportamento humano. Aristóteles vai refletir sobre ética de um jeito, Platão de outro jeito, Nietzsche de outro jeito, Kant de outro jeito, e agora a gente vai ver a versão platônica sobre o estudo das virtudes. Então Platão afirma que ética para ele, né, os valores, tem que vir da racionalização. É racionalizar os desejos, racionalizar os instintos e tentar buscar racionalmente os valores universais. O que faz a gente pensar que para o Platão, né, é muito importante que a gente não caia nos desejos, porque os desejos são egoístas, os desejos muitas vezes não têm valores humanos embutidos, os desejos não são refletidos, eles causam, né, muitas vezes morte, destruição, vícios. Então, refletir sobre a ideia do bem, tentando me inspirar no que é um bem coletivo, um bem supremo, um bem comum,
me torna uma pessoa boa nesse sentido, né? Eu gosto sempre muito de citar Platão, porque Platão não está interessado, né, na obra dele em tentar garantir para a gente ações éticas como se você fosse doutrinado. Não, não, não. É pensar, é refletir sobre o que é o bem, sobre o que é a justiça, sobre o que são, obviamente, esses grandes temas da humanidade. Quando a gente pega a obra de Platão, né, tem uma citação importante na aula de hoje que eu queria fazer com vocês, que é uma citação que diz o seguinte: não peço, diz Platão, não peço que me mostres o exemplo de um ato justo na prática, mas peço que me faças ver a essência pela força da qual todas as condutas justas são justas. Então eu não quero saber o que é justiça para você. Justiça para você pode apenas ser uma opinião. Eu quero saber o que é a justiça universal. O que é o justo, né? O que é o bem para todos, não só para você. Um bem para você pode ser um egoísmo. Um bem para você pode ser uma violência. Eu não quero saber o que é o bem para você. Eu quero refletir sobre o bem geral. E aí que entra um mito platônico não muito conhecido, mas muito admirável, conhecido como o mito do Anel de Giges. E o mito do Anel de Giges é genial, porque Platão fala na historinha dele sobre um homem tranquilo, honesto, bondoso, que vivia na cidade-estado da Lídia, pastor de ovelhas. E um dia Giges estava pastoreando, esse homem honrado, pastoreando as ovelhas dele, até que cai uma grande tempestade. Giges se esconde da tempestade e no meio da tempestade ele escuta um barulho, um tremor de terra, um estrondo, e vai depois da tempestade ver o que tinha acontecido ali. E quando ele olha no campo, tem uma fenda com uma escadaria que desce, e ele, muito curioso, pega uma tocha e vai descendo pela fenda. Quando ele chega no final, ele percebe que tem uma câmara, uma sala, com uma grande estátua de bronze de um cavalo cheio de furos. E Giges, muito curioso, vai e olha por um desses furos. E percebe que lá embaixo tem um túmulo. Ao momento que ele abre esse túmulo, ele vê o corpo de um gigante, uma raça desaparecida há muito tempo, sem nada no corpo, apenas com um grande anel de ouro, com uma ponta de rubi no dedo. Bom, parei um pouquinho. Como é que você se sentiria se você encontrasse um tesouro assim? Privilegiado, abençoado, foi o que Giges imaginou. Os deuses me enviaram até aqui. A gente não encontra isso todos os dias. Então Giges simplesmente pensou: o anel é meu, por direito, eu pego o anel do gigante, porque foi um achado, foi uma sorte. Ele veste o anel, coloca o anel no dedo, sem perceber no primeiro momento que o anel do gigante se adapta quase que por mágica ao dedo de Giges. Depois de um tempo, Platão narra pra gente que Giges anda com o anel pela cidade, pelo campo, e ele fica fascinado pelo anel, até que ele vai numa discussão de pastores, começa um debate com os pastores pelos limites de terra, vai atrás de uma árvore, limpa a pontinha de rubi do anel, e a hora que ele volta, os pastores estão falando mal de Giges. E Giges começa a gritar: ei, eu tô aqui! Ei, ei! E os pastores não ouvem Giges. Os pastores não veem Giges. Porque o anel é o anel mágico da invisibilidade absoluta. É um anel do poder. E minha gente, assim que você clica no rubi, você fica visível. Clicou de novo, fica invisível. E tudo que está próximo a você também se torna invisível e inatingível. O que é genial a gente pensar na obra do Platão é justamente nisso. Se eu oferecesse para você em casa agora, nesse momento, o anel de Giges, o que você faria nesse momento? Imediatamente. Muitas ideias, Pensa um pouquinho. Tem aluno que está tão preso no mundo do vestibular que diz assim: eu ia lá no INEP ver a prova do Enem. Tem aluno que diz, segundo a resposta mais famosa das aulas, eu ia entrar no avião invisível, eu ia viajar o mundo de graça. Terceira resposta, e essa é uma preocupante: eu ia me aproximar do meu namorado, da minha namorada, do meu crush, dos meus amigos, para saber se eles falam mal de mim. Olha o problema disso. E o que Giges fez? Giges, imediatamente, assim que ele soube que o anel era o anel da invisibilidade, ele foi até o centro da cidade, invadiu o palácio, seduziu a mulher do rei, degolou o rei, e com a cabeça do rei nas mãos, na sala do trono, ele aparece e diz: saúdem o novo rei Giges. O que faz a gente pensar que Giges ou se corrompeu pelo poder do anel,
Ou Giges apenas revelou quem ele sempre foi? A minha dúvida é, se você deseja colar na prova do Enem, você não faz isso porque muitas vezes é a lei que te impede e não a sua falta de ética. Se você conseguisse viajar de graça dando calote na empresa, você não parou para pensar o dano que isso gera. Você está, obviamente, invisível, escapando da lei. Talvez os seus desejos de espionar alguém só não sejam possíveis, de fato, porque você tem medo de ser descoberto. Mas aí dentro de você já existe a corrupção, já existe a falta de ética. Aí dentro de você já existem esses problemas. Por isso a minha dúvida, e a do Platão, ele vai discorrer sobre isso, é: o poder corrompe alguém ou o poder revela quem você sempre foi? Pensa um pouquinho nisso, né? É muito importante a gente pensar nisso. Que a frase mais famosa de Platão, que está na República, é: quer conhecer o homem, dê-lhe um pouco de poder. E aí você vai ver com quem você está lidando. Aliás, você vai conhecer você mesmo, né? O conhece a ti mesmo aqui ainda está valendo, tá, gente? E o mais legal dessa aula, né? Tem uma música sobre isso do Fábio Braza, que é o Anel de Giges, que ele fala justamente sobre isso, sobre a corrupção que existe dentro da gente. É uma música genial, né? Que a gente geralmente fala numa aula dessas. E é claro, né? Parar para pensar que Giges já começou errando, gente. Giges roubou o anel do gigante. Ah, Gui, mas roubar é uma palavra muito feia. Ele não roubou. Ah, não, gente, ele fez o quê? Pegou emprestado o anel e não devolveu. Assaltou um túmulo de um gigante. Então partiu o cemitério. É isso? Roubar as riquezas das pessoas? Então pare e pensa um pouquinho. O jeito que você justifica a sua corrupção não te torna menos corrupto. Pensa nisso. Cuidado com a justificativa de corrupção. Depois não adianta, né, falar aos quatro ventos que você é contra a corrupção se ela começa dentro de você. O que leva a gente a conectar as ideias de Platão com uma judia alemã chamada Hannah Arendt. E a Hannah Arendt é uma mulher que viveu no pior período, né, da história para viver como mulher judia alemã. Hannah Arendt participou do julgamento em Jerusalém de um nazista chamado Eichmann, que foi pego pela inteligência israelense, foi levado a julgamento, e quando ela vai ver o Eichmann, o julgamento dele, o que ela percebe? Que ela se enganou. O Eichmann não é o monstro que ela esperava. Porque monstros a gente prende, monstros a gente combate. Eichmann não fez nada, segundo ele. Ele sempre dava a mesma resposta padrão. Eu não fiz nada. Ora, você participou do nazismo, você matou milhões de judeus. Ele dizia, eu não fiz nada, eu só segui ordens de cima. E a Hannah diz, de fato Eichmann não fez nada, e essa é a pior coisa que alguém pode fazer. Não refletir sobre os valores. Eichmann, diz Hannah Arendt, é tão raso, mas tão raso e tão banal que isso é muito mais assustador. Sabe por quê? A gente imagina os nazistas, né, os governos totalitários empreendidos por monstros, e não são monstros, são pessoas comuns, banais, como eu, como vocês, que quando não refletem sobre os valores, acabam caindo no corrimão do nazismo, no corrimão do totalitarismo. Para citar também o totalitarismo soviético. A gente não reflete, a gente não pensa. Tem uma cena muito legal de um filme chamado Labirinto do Fauno, fica a dica para quem quiser assistir, que é um momento que o capitão lá, né, ele está interrogando o médico, e aí o médico sai do interrogatório e o capitão diz, o senhor, volte aqui que eu estou te comandando, eu estou te dando uma ordem. Aí o médico vira e diz, seguir ordens só por seguir é típica de pessoas como você, que não refletem sobre os abusos que cometem. Gente, é muito interessante. O mal é banal, porque ele se espalha rapidamente. Basta que pessoas como eu, como vocês, não reflitamos sobre valores, a gente apoiar ideias hediondas, ideias que não têm nenhuma justificativa ética, não tem nenhum valor bom dentro disso. Então pare e pensa um pouquinho no que eu estou falando. Quantas vezes você, em nome de um discurso, em nome de algo objetivo, sacrificou valores? Ou não pensou sobre esses valores? O Eichmann, que é o nazista, ele dava uma resposta muito interessante. Falavam às vezes, Eichmann, você cometeu crimes. Ele falava, não, mas o uniforme era bonito, a bota era lustrosa. Você imagina, né? Esse homem não refletia profundamente. Por isso a Hannah diz, somente o bem é radical, somente o bem reflete. Somente o bem verdadeiro vai a fundo nas questões. O mal não. O mal é banal. Por isso o mal é tão perigoso. Porque ele se espalha como um fungo perante a humanidade.
Então vocês imaginem que a ética platônica ela é uma ética bem importante para a gente discutir vários elementos. Você que está em casa e pensou no Anel de Giges, no Senhor dos Anéis, sinto te informar, mas a saga que o Tolkien mais se baseia não é do Anel de Giges. Tolkien se baseou para escrever o Senhor dos Anéis no mito do Anel dos Nibelungos, a saga nórdica. E aí você pensa que os Anéis do Poder, eles são a forma mais óbvia de falar quem é você com o poder literalmente nas mãos. Quem é você quando você tem poder nas mãos? E aí o Senhor dos Anéis, né? Se você for assistir o filme do Senhor dos Anéis, é muito bonitinho porque o Gandalf, né, acredita que o Frodo é incorruptível. Frodo viveu no condado, é uma alma inocente, é um hobbit. Então quando ele diz um conselho de Elrond, né? E não é spoiler, gente, o filme já vai fazer 20 anos, pelo amor de Deus, tem como eu falar que isso é spoiler, tá? Quem não assistiu, assiste, já passou na Globo várias vezes. Quando o Gandalf diz no conselho de Elrond, uma parte do filme, né, o Frodo diz, eu vou levar o anel para Mordor. E o Gandalf faz aquela cara do tipo, é o teste ético. E a gente descobre depois que Frodo não suportou o peso do anel, né? Que o Sam talvez seja mais ético do que o Frodo. Quando ele diz, eu não posso carregar o anel pelo Senhor, mas eu posso carregar o Senhor. E leva o Frodo nas costas. Então é muito legal perceber, né, que geralmente os anéis do poder eles são justamente isso. A tentação de ser quem a gente sempre quis ser, mas não pôde por conta das leis. Então imaginem que as leis são importantes e a ética também é fundamental.